Boa noite, gente. Hoje a gente vai agora para a nossa aula 8, História Medieval 2, que é o tema da sociedade feudal. Esse tema ele vai perpassar desde o século XI até o século XIII, considerando também que alguns medievalistas já não, às vezes não consideram o século XIV Idade Média, sabe? Nem muito XV. Mas isso é uma visão que a gente pode debater ou não. Outros medievalistas já consideram que a Idade Média meio que está, não tanto Idade Média, mas feudalismo, certos conceitos que a gente atribui à Idade Média já extrapola até o século XVIII. Mas a ideia que a gente vai discutir agora é como uma sociedade feudal, o que a gente entende de sociedade feudal da Alta Idade Média se transforma numa sociedade feudal de uma baixa Idade Média. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês dois autores muito importantes para o estudo da Idade Média. O primeiro autor é o Mark Bloch, tem a fotinho dele aí, e o livro, o capítulo da onde a gente tirou o texto, o capítulo que a gente leu. O capítulo é Condições Materiais e Tonalidades Econômicas. Ele pertence ao livro A Sociedade Feudal, que foi escrito em 1939. Vocês podem perguntar, nossa, sério, um livro tão antigo, isso já está datado, isso já não dá para usar, a gente tem que questionar vários conceitos. Sim e não. O Mark Bloch é um dos autores que a gente chama de incontornável, que a gente precisa ter uma referência dele. Ele é lido não só por medievalistas, mas também para quem faz teoria da história. Eu não sei vocês, mas pelo menos na minha graduação e também na pós, eu já tive contato com muitos textos do Mark Bloch, porque ele vai trabalhar exatamente essa mudança do ofício do historiador. Basicamente, ele vai fundar, junto com Lucien Lefebvre, o que seria o movimento dos análises, que é a renovação da ciência histórica. Ou seja, a ciência histórica que antes era aquela história dos grandes feitos, dos grandes nomes, uma história que não tinha uma reflexão sobre o passado especificamente, era mais quase uma coletânea desse passado, ela vira, a partir de Mark Bloch, para o que a gente conhece como história social. E é uma história que é basicamente o que a gente faz de historiador, vamos dizer assim. Então, o Mark Bloch, claro, com várias outras contribuições posteriores à obra dele, ele é o historiador, basicamente, que a gente entende de um historiador tradicional, o ofício do historiador. Tanto, acho que o Lucien Lefebvre que fez esse livro, O Ofício do Historiador, ou ele, Mark Bloch, tem o Ofício do Historiador, Apologia à História, vários livros assim importantíssimos para a gente definir o papel do historiador. A maior parte dos estudos do Mark Bloch vai ser sobre Idade Média, e ele vai ter um papel muito importante também no que a gente entende como história comparada, que é a ideia de que para entender determinada sociedade, a gente pode usar outra sociedade para comparar aquela sociedade. Então, ele tem nesse livro mesmo, A Sociedade Feudal, ainda que esse capítulo especificamente não faça isso, mas ele vai trazer sociedades até do Japão, de várias outras regiões, para entender o que seria até o feudalismo. Mas aí vem a crítica, né? Se a gente bota feudalismo para pensar, até mesmo no Brasil, né? O Legoff, que é um outro historiador medievalista muito importante, ele coloca também isso, uma ideia de feudalismo extrapolada para além da Europa, é problemático porque a gente está usando a Europa como parâmetro para entender outras culturas. Então, tem uma boa ação nisso, né, no sentido de que a comparação te permite enxergar além do seu microcosmo, do lugar onde você está, e extrapolar para novas culturas, diversas. Mas tem o problema de se a gente não está usando a nossa visão de mundo como padrão da visão de mundo de todo mundo, muito mundo, mas basicamente é isso. Então, essa obra é muito importante, tem esse caráter da comparação, mas também tem o caráter de estudar os fenômenos sociais, mais do que os grandes feitos. É a história do dia a dia, a história dos pequenos atores, né, do passado. E como o historiador vai buscar reconstruir esse passado por meio dessa fenomenologia, mas também uma espécie de o início que seria uma história das mentalidades.
História das mentalidades, quando a gente pensa as intenções. Intenções é complicado, mas assim, o sentir. É quase isso, o sentir e o pensar. O que é o camponês do século XI pensar a respeito da vida dele? Então, é algo que um historiador social busca responder, sabe? Como as pessoas se viam e viam o seu meio. Se a gente parar para pensar que isso não é história, isso é algo revolucionário do século XX, que não era história no passado, é muito interessante, que muda exatamente o que é ser historiador, né? O papel do historiador. Então, o Mark Bloch tem esse texto para a gente pensar a sociedade feudal. O segundo autor é o Georges Duby. Eu vou falar normal, porque eu tentei falar francês, eu sou uma tragédia falando francês, mas o Georges Duby é um historiador também dos análises, medievalista também, porque será também está aqui, e ele vai ser alguém que vai estar presente em duas gerações dos análises, que é a segunda e a terceira gerações. Primeiro, isso é muito interessante. Ele acaba produzindo mais na terceira geração, mas a segunda geração ele também pertence de certa forma, um pouquinho só, porque ele começa a produzir mais assim, na década de 60, e a segunda geração nesse período já estava meio que sendo substituída. Mas ele vem de certos aportes conceituais da segunda geração para a terceira, ele meio que fica entre as duas. O principal é que o Georges Duby entende que a história pode ser uma história total ou uma história global, que você pode ter uma história no sentido de que abarque todo mundo, sabe? A ideia de uma macro-história, principalmente. De pensar exatamente em conceitos e fatores que sejam globalizantes ou um modelo padrão para se pensar várias sociedades. E ele também atende muito à ideia da nova história, que, curiosamente, ela questiona a ideia de macro-história, de história global, só que ela pensa no sentido de que o mais importante não é um modelo generalizante que suplanta as diferenças de determinado grupo, mas pensar a história por meio exatamente dessas mentalidades, ou seja, dessas percepções de cada grupo, e pensando que essas percepções geram também fenômenos, ou seja, formas de viver ou de experienciar e de acontecimentos distintos, que esses acontecimentos eles são muito plausíveis, não, eles são muito ai meu Deus, como é que chama? Eles são decorrentes do lugar onde aconteceram, vamos dizer assim. Então, você não pode ter um determinado fenômeno acontecendo em outro lugar, em outra circunstância, esse é outro fenômeno. Então, não dá para você criar um modelo generalizante, porque cada fenômeno, cada estrutura mental de uma sociedade é diferente, e ela vai se atender a circunstâncias muito próprias para aquilo acontecer. Então, você precisa estudar caminho por caminho. Até entra um pouco na nova história, a microhistória. Eu cheguei a ler que Georges Duby seria um pouco microhistória, mas eu não encontrei nenhuma informação certa sobre isso e eu não quero arriscar que ele seja microhistória. Mas, se a gente parar para ler o capítulo que ele trouxe, é muito específico. Se vocês perceberam, ele é extremamente detalhista, ele vai e volta no tempo, ele se aprende, aprende, ele se atém a detalhes circunstanciais em torno do conceito de cavaleiro, mais do que uma evolução temporal do que mudou esse conceito de cavaleiro. Então, ele acaba tendo essa ideia, com certeza, nesse livro. Esse livro entende mais realmente a história das mentalidades, mais essa terceira fase, a terceira geração, que é a ideia de pensar essas origens da cavalaria no livro A Sociedade Cavalheiresca, que é de 1977, ou seja, ele está no auge dessa nova história, pensando como você percebe as nuances da concepção do cavaleiro, como ela vai mudar ao longo desse tempo e como ela vai dar uma nova percepção do que é ser um cavaleiro nessa sociedade. O que é um cavaleiro no século X e o que é um cavaleiro no século XIII. Então, ambos os autores eles estão focados nessa alteração de consciência social do século X, mais ou menos, ao século XIII. Ainda que o Mark Bloch diga que é do século XI, mas ele fala que a primeira paridade feudal é até o século XI, então ele está bem um pouco antes. Então, é essa alteração que acontece basicamente do século X, 9, 10, até o século XIII. Então, eles entram em acordo que essa Idade Média é uma Idade Média
de transformação, ou seja, a Idade Média Central ou Baixa Idade Média, esse período que começa a mudança de uma estrutura feudal, de uma sociedade feudal para o que seria a sociedade moderna, do período moderno, essa mudança ela é algo que vem pela mudança da percepção do indivíduo com o seu meio, a forma como ele se relaciona com o seu meio, como esse meio vai exigir dele uma nova interpretação e vai levar a essa transformação social. Ok? Então, seguindo. Qual é o objetivo da nossa aula? A nossa aula é exatamente entender essa transformação. Como essa sociedade, até o século XI, depois do século XI, o século XIII, a grande transformação do século XI ao XIII. Mas como ela vai mudar e como, principalmente, isso, entrando o texto do Duby, como vai entrar essa nova categoria de nobreza, que é a categoria do cavaleiro. E como ela vai ser um marco de distinção social por causa do contexto que está acontecendo, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Ok? Então, primeiro a gente vai começar analisando, discutindo o texto do Marc Bloch, que é o capítulo Condições Materiais e Tonalidades Econômicas. Alguém está falando? Gabriel, você coisou o seu microfone. Deixa eu mutar todo mundo aqui. Para o Marc Bloch, existiriam duas idades feudais. Esse conceito Marc Bloch não é o conceito padrão que a gente vê nos estudos da Idade Média. Chat, deixa eu ver aqui. Ah, tá, o Lucas. Tá, desculpado, Lucas. Então, esse conceito de duas idades feudais é muito característico do Marc Bloch, mas ele é importante, por quê? A gente tem, normalmente, a ideia de alta Idade Média e baixa Idade Média, que é o auge do que seria o modelo feudal de sociedade e o declínio desse modelo feudal. Há alguns autores que consideram que tem um período no entremeio dessas idades, que é a Idade Média Central, que é o período de começam essas mudanças, essas revoluções, basicamente século XII. Só que a Idade Média Central, eu particularmente considero um preciosismo. Eu acho que, acho não, eu penso que a Idade Média, baixa Idade Média, é um termo que dá conta das transformações e dessa mudança até o fim de uma certa padrão feudal, de sociedade feudal, até o início das sociedades modernas. Mas isso, novamente, cada um entende o que é melhor no seu campo conceitual. O Marc Bloch, ele acaba sendo muito semelhante à ideia de alta Idade Média e baixa Idade Média, só que com a diferença que para ele a Idade Média acaba antes, vamos dizer assim. Porque ele considera que a primeira Idade Feudal, que é essa alta Idade Média, ela vai até o século XI, e está de acordo com o conceito de alta Idade Média, também vai até o século XI, que é a primeira Idade Feudal. E o que seria, para alguns, Idade Média Central e para outros, baixa Idade Média, mas principalmente Idade Média Central, para o Marc Bloch é a segunda Idade Feudal. Então, nesse sentido, para quem considera três períodos de tempo, Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média, para o Marc Bloch, a Baixa Idade Média não existiria. Existiria a Alta Idade Média e a Idade Média Central. E a Idade Média Central já seria o final, vamos dizer assim. Então, para o Marc Bloch, essas transformações que iniciam na segunda Idade Média Central já é o fim desse período da Idade Média. Ok? Mas o que seriam esses períodos? O que muda? O que há nessas sociedades entre esses dois períodos? O Marc Bloch vai dividir essa primeira idade feudal em três grupos: povoamento, a vida de relação e as trocas, como elas aconteciam. E a segunda idade feudal, ele vai fazer quase nada. Ele aparece e vai embora. Mas assim, a gente já tem uma ideia, até porque tem um texto de Chris Wickham que a gente vai entrar a fundo no que seria essa segunda idade média feudal, segunda idade feudal, e o que é considerado a Idade Média Central, ok? Então, voltando. Primeira idade feudal para o Marc Bloch. Primeiro, ele vai considerar que a densidade populacional é pequena. Considerar não, ele tem evidências, né? Havia uma densidade pequena populacional e essa distribuição era muito desigual. Eu peguei um desenho
assim, tipo, Brasil Escola, uma coisa assim bem, né? Só para a gente ter uma ideia do que seria, assim, pensa nisso, sei lá, tamanho da Espanha. Você tem o rei, você tem a igreja e você tem os camponeses aqui nessa imagem. E você tem várias regiões que são florestas e tem regiões de campo. Agora, isso aqui é um quadradinho que seria o quê? Um bairro, menor que um bairro, pelo menos dá a impressão, né? Um bairro numa cidade. Agora, extrapola isso para um país inteiro, pensando que essas distâncias são imensas entre si. Então, claro, a igreja nem tanto, né? Não pode estar tão distante, tem que estar uma igreja ali perto, mas principalmente campos e florestas. Então, o que o Mark Bloch fala é que nesse primeiro período você vai ter aglomerações em determinadas regiões e vastos campos. E esses campos são vastos mesmo, assim, no sentido de que às vezes você não tem nenhuma pessoa morando ali, nada, só tem florestas. Os animais deviam ser muito felizes. Não tem nada ali. Claro que esses campos, tem alguns campos que não são habitados porque são cultivados, mas eles vão estar próximos das aglomerações, não vai estar assim também perdido. A maior parte vai ser floresta. E essas florestas vão estar repletas de quem? Bandidinhos, de bandidos. Ou seja, é perigosíssimo circular por ali. Então, sim, claro, tem uma região que não tem ninguém mesmo, tem ninguém mesmo. Mas não havia uma comunicação, uma estrada. Aqui é impressionante, na Idade Média você ainda vai ter estradas usadas, que eram estradas que foram construídas no Império Romano. E elas são as únicas estradas até elas serem destruídas. Ou seja, realmente não havia nenhum incentivo e nenhum interesse em fazer conexões com outras regiões de povoado. Você viajar teria que literalmente se aventurar. Tem um intento de reunificação, como a gente comentou, uma espécie de revival, vamos dizer assim, do Império Romano, que é o Império Carolíngio, só que ele dura nada, né? Vamos dizer assim, de 800 a 814, sabe? Tem vários projetos interessantes do Império Carolíngio, mas assim que Carlos Magno morre, tudo é quebrado novamente. Então, tem e o Império Carolíngio, ele tenta utilizar ainda esse legado romano para poder se comunicar, para tentar criar conexões entre reinos e regiões diferentes, porque o Império Romano era extremamente estruturado, não somente estruturado no sentido da centralização, que é o que o Mark Bloch coloca, né, uma organização centralizada, mas exatamente em conseguir comunicar todas essas regiões. Mas o Império Carolíngio não dá conta disso. E continua esse grande vazio. Então, o povoamento é insípido, sem sabor, né? Tipo, é insuficiente e incipiente, né? Então, o povoamento é incipiente, tem episódios de peste nas cidades, as pestes até vão ser uma característica maior na Segunda Idade Feudal, ainda que ele não tenha falado no texto, mas a gente tem vários episódios de peste, peste bubônica, peste negra, maiormente a partir da Segunda Idade Feudal, mas aí isso faz um sentido muito grande se vocês pararem para pensar. Saneamento básico, se parar para pensar. Um montão de gente morando junta, não tem rede de esgoto, não tem rato para caraca, não está funcionando. Todo mundo começa a pegar uma doença e transmite para todo mundo. Isso já não é tão comum na primeira idade feudal. Por quê? As pessoas estão muito mais esparçadas nesse ambiente. Dá um tempo para o ambiente onde ela está de meio que consumir aqueles detritos, não ter acúmulo de lixo, acúmulo de pessoas, várias coisas, assim, não tem o contato de pessoas de muitas regiões, fazendo com que as doenças não circulem tanto. Então, as pestes, elas não são características da primeira idade feudal, elas são características da segunda idade feudal, exatamente por causa do aumento da população e da concentração. Mas sim, há episódios de peste. Por quê? Porque onde tem cidade, tem aglomeração. Então, o que acontece que o Mark Bloch coloca é que você tem uma aglomeração e um grande campo vazio, uma aglomeração e um grande campo vazio. E nessas aglomerações acontecem, sim, problemas de peste, mas isso é algo mais comum já para a segunda idade feudal. Ok? Então, é hora para eu não me... Na primeira idade feudal, ele também fala o exemplo da vida de relação. A vida de relação, ela vai estar colocada basicamente por essa distância, né, como eu comentei, dos centros populacionais, há esse perigo de se deslocar, mas as pessoas continuam viajando. Não há que as pessoas fiquem totalmente paradas, não fica realmente essa circulação de pessoas. Claro, tem a questão de
de você, o rei, por exemplo, os reis, os senhores feudais, eles precisam ir pessoalmente nos lugares para poder tomar conta dos seus posses, dos seus súditos, recolher às vezes impostos, apesar que o recolhimento de impostos era também pouco nessa época, mas ele acaba não, eles não têm que fazer, não é que não houvesse. E também há uma certa circulação, principalmente por causa dos vendedores. Eu botei comércio ambulante, mas a ideia era exatamente isso, como um mascate, que vai de região em região para poder comercializar produtos. Nessa época também a gente tem a Rota da Seda. A Rota da Seda, claro, ela está marcada mais no Oriente, né? Oriente Médio e Extremo Oriente. Mas ela chega, ainda aqui um pouquinho de pouca influência, mas chega ali na Europa Ocidental. Chega mais, na verdade, para o norte da África, né, o Mediterrâneo, e a Espanha muçulmana. Então, há uma troca, alguma coisa acontecendo ali. E também tem, a partir do século X, muita circulação de monges. A Ordem dos Clunicenses tinha a ideia, se vocês lembram bem, a ideia de levar a palavra de Deus a outros, né? Criar mosteiros, e também a ideia de se isolar no meio do nada, no meio do mato. Às vezes eles desmatavam uma região para poder se isolar. Então, tinha a ideia de estar longe das aglomerações, estar perto de pessoas pobres, estar no meio do nada. Então, você vai ter também esses monges que vão vagar. Então, essas relações são relações que elas acontecem, mas elas acontecem de forma mais esporádica e, às vezes, por uma questão ou religiosa ou uma questão política, no caso dos senhores feudais, ou do rei, que precisa legislar e precisa ir lá para ver, porque só ele mandar alguém para falar se alguém está cumprindo a regra não vai funcionar, ele tem que ir. Mas ele vai com uma comitiva, ele não vai sozinho, é claro. Mas, às vezes, até o Mark Bloch coloca no texto um exemplo de que, eu acredito que foi um rei, uma pessoa que viajou de um lugar para o outro e ela chegou são e salvo, e todo mundo ficou impressionado. Falei, caraca, o cara chegou são e salvo, porque era muito mais comum você morrer, tipo, andar tipo, no Rio de Janeiro de noite, do que você chegar são e salvo. Ao mesmo tempo, por haver esses viajantes, era por meio desses viajantes que se dispersavam as comunicações, as informações. Então, o sistema de comunicações que no Império Romano e brevemente no Império Carolíngio tinha uma certa centralização, nesse período, ele vai ficar meio que a cargo desses viajantes. Tipo, você vai viajar lá para não sei onde, leva uma carta, sabe? Leva essa informação. E assim que se dispersavam as informações. E isso o Mark Bloch coloca como isso era problemático, porque acabava que as informações elas ficavam dependentes dos viajantes, e se não era uma carta, se era de se ouvir falar, também dependia da interpretação da pessoa. Então, às vezes, certos grupos, eles, por uma questão própria, eles omitiam informações relacionadas a outros grupos, ou até mesmo eles desconheciam e tinham uma visão de determinado grupo mais por ignorância do que porque eles tinham conhecido. Algo muito comum nessa época é, por exemplo, religiosos, né, cônegos, clérigos, escreverem histórias sobre cidades, sobre pessoas e inventar, sabe? Eu não sei, é que nem a inteligência artificial. Você pergunta qualquer coisa, se ela não sabe, ela inventa. Então, não é confiável, vamos dizer assim. Então, tem esse caráter de que as informações compartilhadas elas não eram necessariamente verídicas. E isso é um cuidado que o historiador tem que ler quando tem contato com essa documentação nessa época. Se você tem ele fala de um clérigo que achava que um rei era pagão e quando viu ele era cristão desde criança, então não tinha nada a ver, ele não era pagão, e ele vai descrever uma história do rei pagão. Ou seja, é preciso cuidado com as fontes porque elas estão muito mais falando da visão daquele grupo ou determinada pessoa sobre o meio do que informações de fato do meio em que ele vive. E a terceira característica dessa sociedade na primeira idade feudal é a relação das trocas. O Mark Bloch ele coloca que existiam moedas, sim, circulando. Porque você vê pela arqueologia a presença de moedas árabes, a presença de moedas bizantinas, só que essas moedas elas vinham exatamente com a troca comercial com essas regiões que tinha coleta de impostos, que tinha uma troca comercial forte.
E não porque essas moedas necessariamente tinham uma circulação dentro da Europa ocidental ou Europa feudal. Basicamente, o Ocidente não tinha dinheiro para comprar coisas, mas ele vendia, ele dava em troca escravos com a Espanha muçulmana, e a Espanha muçulmana dava mercadorias de luxo, dava seda, papel e às vezes dinheiro, né? Pagava em moedas, não tinham que trocar, eu pago em moeda o escravo. Mas você não tinha, de fato, essa circulação de moedas. Então, ainda que a moeda estivesse presente nas relações comerciais, ela quase não era usada, de fato. Mas se usava, sim, a sua ideia, vamos dizer assim, ou como é que eu vou dizer a palavra? Ela era usada como uma equivalência, é essa palavra, como uma equivalência. Um dos motivos, além de não ter circulação, porque não tinha mesmo como comprar, né? As pessoas não dispunham de dinheiro assim para poder comprar coisas, não existia uma cunhagem de moedas de um reino. Então, você tinha uma região que tinha um tipo de moeda, outra região tinha outro tipo de moeda, e isso gerava muitos problemas para você trocar. Então, era muito mais confiável você trocar mercadorias pelo valor que elas representariam em determinada moeda. Dinheiro, dinar, em soldo, que agora eu não sei, deve ser relacionado a salário, ou sal, o quilo de sal também é uma referência, e libras. Então, o que também é uma referência de peso. Então, por exemplo, uma galinha valia uma moeda de prata. Então, você trocava aquela galinha por outra coisa que também valeria uma moeda de prata. Então, usava o dinheiro, às vezes, como uma referência de equivalência de troca, mas não o dinheiro em si. Então, tipo, coisas que valeriam a mesma coisa se fossem dinheiro, mas você não via o dinheiro, você não via as moedas, você só via a ideia dessa moeda. Curiosamente, eu acredito que isso tem uma relação muito grande hoje em dia com o nosso sistema monetário. A maioria das pessoas hoje em dia não lida com dinheiro, e lida com a ideia do dinheiro, que é o dinheiro eletrônico, o dinheiro virtual. Então, você faz Pix, você faz transferência, você paga uma conta e você não vê a cor do dinheiro, é só a ideia do valor que está na sua conta. Ou seja, é o conceito daquele dinheiro. E o que isso leva? A que um governo não precisa emitir tanto papel moeda. Faz com que você reduza a circulação de papel moeda e isso também reduz a inflação, sabe? Tem um efeito na inflação. Então, isso tem um fator positivo. Hoje em dia, a gente também usa equivalência. Só que a moeda para a gente hoje em dia é essa moeda virtual, que a gente quase. E o papel, o dinheiro em si, não tá circulando, quase não está circulando. É semelhante ao que acontecia na primeira idade feudal. Outra coisa que acontecia a respeito das trocas é que o trabalho humano raramente era remunerado. Ele era mais no sentido de prestação de serviços. Eu até coloquei um símbolo aqui, não é uma seta, é maior, tá? Que é o símbolo do maior. Então, trabalho humano maior como prestação de serviços. Você tinha uma pessoa que precisava trabalhar, a pessoa te prestava um serviço em troca de ou você dava casa para ela, que é um albergue, ou você dava uma terra para ela. O que o Mark Bloch coloca é que essas relações de trabalho, elas sempre eram relacionadas a recursos imediatos. Então, você não tinha uma ideia de juntar dinheiro, acumular riquezas. É sempre assim: eu preciso trabalhar para ter um lugar para dormir, eu preciso trabalhar para ganhar comida, sabe? Então, tudo era uma função exatamente direta para os camponeses. Os nobres não, já tinham o sentido de ganhar terras, ou pessoas uma classe mais elevada. E nesse sentido, quando esse trabalho tinha uma troca, sem ser uma coisa imediatista, no sentido de uma noite para você dormir, ou um lugar, uma casa, né? Quer dizer, a casa já é um sentido mais profundo, mas principalmente uma comida. Então, você tinha um pagamento por duas formas. Esse, que é o albergue, ou seja, o senhor geralmente era uma pessoa rica, né? Um senhor, ele te dava uma parte da casa dele, ou um galpão para você dormir, te dava comida, te dava roupa e você trabalhava para ele. Essa é a troca de prestação de serviço. Ou então, ele contratava seu serviço, às vezes como guerreiro, no sentido de um cavaleiro, mas o cavaleiro antigo, o cavaleiro pobre, que trabalhava em troca de receber uma terra. E o que o Mark Bloch comenta dessas relações é que isso criava um distanciamento
do patrão do empregado, vamos dizer assim. O patrão sempre era o senhor, ele era destacado, diferenciado, não tinha uma relação de dependência necessariamente. Albergue, de certa forma, tinha uma dependência, mas era uma relação distanciada. E no caso da terra, ela às vezes se rompia completamente. Uma pessoa lavrava uma terra para um senhor, ou seja, ele tinha aquela terra e em troca ele tinha que dar a produção daquela terra. Com o tempo, com os anos passando, essa pessoa que tinha ficado com a terra, ela se sentia dona daquela terra, então ela não devolvia a terra, então acabava ficando meio que tinha uma distância tão grande que acabava se confundindo, né? Se aquilo era do senhor ou do seu patrão ou era seu. Que é diferentemente do trabalho assalariado, que tem uma separação muito grande de dependência. Você trabalha e ganha o salário, se você não trabalha, você não ganha o salário. Lá não, você está lá e você meio que recebe, porque o cara é o senhor e você é o empregado. Entende? Então, nesse sentido, a primeira idade feudal tinha essas relações diferentes do que vai acontecer a partir da segunda idade feudal, que já você vai ter uma revolução, principalmente econômica. E é o que o Mark Bloch fala agora. Na segunda idade feudal, você vai ter essa revolução, que ela é de 1050 a 1250, marcadamente, quando começa o fim da Espanha muçulmana, ou seja, do grande Espanha muçulmana, né, que é o Califado Omíada de Córdoba, que a gente comentou. Ele começa o seu fim em 1031 e começa a dispersão dos sábios, a dispersão das tecnologias. Curiosamente, que eu não acho que nada é por acaso, mas curiosamente a Europa começa a se modernizar, começa a ter um contato com novas tecnologias, começa a ter contato com moedas. Então, não é um processo de um dia para a noite, claro, é um processo de 200 anos, que é o que a gente chama de Idade Média Central, o Mark Bloch aí de Segunda Idade Feudal, que por causa dessas tecnologias, rotação de culturas, a gente aprendeu isso na escola, rotação de culturas, comércios, novas formas de navegar, barcos, construção de pontes. Isso vai gerando maior densidade populacional e espaços que antes eram vazios começam a ser habitados. Quando isso acontece, os grupos humanos, né, começam a se aproximar, porque agora você não precisa andar 2 quilômetros para encontrar uma população, agora uma população está a 1 quilômetro de você. Então, e você também tem conexões melhores por causa da tecnologia com esses grupos. Você consegue ir e voltar mais rápido, você tem um barco melhor, você tem sei lá, uma carroça melhor, mas geralmente era barco, né? Que você consegue circular. Ao mesmo tempo, você vai ter uma mudança da relação comercial com o Oriente. O Ocidente ele era dependente de vender escravos para para a Espanha muçulmana, principalmente. Nesse momento, ele já não tem. Essa Espanha muçulmana está fraturada, já não mais essa Espanha muçulmana dá escravos, vamos dizer assim, para reinos cristãos. Então, ao mesmo tempo que já não tem, eles provavelmente tiveram que procurar novas maneiras de comercializar, e o Ocidente começa a se especializar em produtos manufaturados, principalmente a tecelagem na Inglaterra. E aí o Oriente passa a comprar produtos com dinheiro para o Ocidente. Dessa forma, o dinheiro começa a fluir para dentro do Ocidente, ou dentro da Europa Ocidental, você começa a ter a maior formação de tesouros e esse senhor feudal ou esse rei, ele não precisa mais dar uma terra ou abrigo para um camponês fazer um serviço para ele. Ele pode pagar. Ou seja, ele passa a ter uma escolha maior pelo serviço do assalariado. Porque o serviço do assalariado, enquanto o cara faz o serviço para mim, eu pago ele. A partir do momento que eu não quero mais, eu paro de pagar e eu vou contratar outra pessoa. Tinha uma flexibilização maior dessa relação. E é uma relação, acaba sendo mais próxima também, porque esse empregado ele vai ter uma preocupação de prestar um bom serviço, porque isso vai influir diretamente no seu salário, o quanto ele vai ganhar. Ou seja, não é só... E quanto maior salário, também ele pode adquirir mais coisas. Mas é um dado importante para a gente pensar aqui agora também, que o Mark Bloch comenta. Havia compra e venda nessas sociedades, mas elas não dependiam da compra e venda. Não é que nem uma sociedade capitalista. A gente não está falando de pré-capitalismo, nada disso, nem mercantilismo nesse momento. A gente está falando de um regime de trocas que passa a incorporar a moeda cada vez mais.
no sentido de que agora as relações entre camponeses e nobres, principalmente, é uma relação que não vai ser só mediada por uma prestação de serviços, mas também por uma remuneração. Mas também, porque a outra parte de prestação de serviços continua existindo, em algumas regiões vai se estender até o século XVIII, XIX. Ok? Deixa eu ver a hora. Então, gente, eu vou ter que deixar a segunda parte para a aula que vem, que não dá tempo. Deixa eu ver aqui. A Júlia mandou a segunda lista agora. Vocês possam assinar, por favor. Que a gente entra na semana que vem na Sociedade Cavaleiresca. Eu vou até pedir para ter slide lá na sala. E a gente entra com as cruzadas também. Tá bom? Eu tenho 2 minutos. Eu vou parar de compartilhar. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Todo mundo dormiu. Eu tô gravando, meu Deus, peraí, parar aqui.